Momento Saúde e Nutrição. Em nossos estúdios, Carla Metzner. Bom dia, Carla, tudo certo? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo tranquilo? Certinho, né? Certinho. A gente vai conversar sobre um assunto bem... do momento, né? O mês de setembro, ele é lembrado pelo Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio, né? Exatamente. E a gente vai conversar sobre essa questão, mas também sobre uma das doenças que mais levam as pessoas a cometer o suicídio, né? Que é a depressão. Com certeza. Eu acho que é importante, principalmente agora, nesse mês, que está sendo feito várias campanhas, né? A gente está falando um pouquinho sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas falam, mas o que a alimentação tem a ver com isso, né? Tem a ver com a depressão, tudo. Mas, na verdade, tem tudo a ver, né? Então, tá tudo linkado, né? Então, assim, por isso que eu falei, é interessante nós falarmos sobre isso, porque hoje a depressão, assim, tá em alta mesmo, infelizmente, né? Porque é uma doença mesmo, a depressão ela é considerada uma doença e a pessoa, eu acho assim, que ela precisa procurar ajuda. Então, assim, se ela tem algum sintoma diferente, a questão de humor, qualquer alteração diferente, eu falo assim, procure ajuda. Eu falo assim, precisa procurar ajuda da família, a ajuda de um psicólogo, que é muito importante. Então, assim, ela é uma doença e a pessoa precisa ser ajudada. Então, isso que é o mais interessante todos nesses trabalhos que as pessoas vêm fazendo aí de prevenção mesmo. Sim, né? sim. E a depressão tem muito preconceito ainda, né? Essas doenças da cabeça, doenças mentais, ainda o pessoal tem certo receio com relação a isso. Muita gente acha que é até, sei lá, uma falta de ter o que fazer, que é um absurdo, né, cara? Mas essas não coisas. na verdade é uma doença normal, né? Eu falo, tipo, uma doença como se fosse, por exemplo, que nem você tem dor de cabeça, você tem dor de barriga, uma doença física, basicamente a mesma coisa. Vai acontecer um transtorno psicológico mesmo, né? E tem pessoas que conseguem dar a volta sozinhos, ou assim, usando alimentação mesmo, ou até indo para psicóloga, ou às vezes precisa ir para o psiquiatra. Sim. E usar medicação. Tem pessoas que precisam usar medicação. E às vezes a gente fala, não vou usar. Mas aí a pessoa vai para o fundo do poço. Então, é interessante analisar o que a pessoa tem e o que está acontecendo, né? Às vezes não é nem depressão, né, Marcos? Às vezes é algum outro transtorno. Então, assim, a pessoa precisa ter esse equilíbrio e, eu sempre falo, procurar ajuda. Porque às vezes a pessoa não está vendo ou a família também não consegue... que nem você falou, às vezes verificar que está acontecendo algo errado. A família que convive diariamente, é difícil perceber isso, né? Porque a pessoa vive, então ela vai mudando aos pouquinhos, as pessoas vão se adaptando à forma dela agir, então ela trata aquilo como normal, e às vezes uma agressividade, assim, em palavras, né? Ou a própria pessoa, assim, agride ou alguma coisa assim. Então, assim, pode acontecer várias coisas, né? Eu não sou psicóloga para estar falando sobre isso mesmo, né? Mas eu atendo muitos casos com depressão. Por quê? Porque vem encaminhado da psicóloga, né? Vem encaminhado do médico. Olha só. E nós tratamos a depressão juntamente com a alimentação. E como a gente tem melhores. E juntamente com psicólogos e médicos, isso, né? Exatamente. Sozinho nós não fizemos nada. Igual a gente sempre fala da alimentação com atividade física. Então, a questão da depressão é a mesma coisa. Nós precisamos estar... É uma equipe multidisciplinar que precisa estar engajado, né? Atuando em então, às conjunto vezes, ela vai no psiquiatra, o psiquiatra pede para ir para psicóloga, né? E vai para nutricionista também. Então, acontece ao contrário o processo, mas sempre acontece, né? Hoje também, além disso tudo, existem outras terapias. Cada um vai se ajudando da forma que acha melhor. Se sentir mais confortável, né? Exatamente. E consegue essa ajuda. Bacana. A depressão em si, Carla, o que ela é? Consegue responder pra gente? Então, ela é assim, essa falta, às vezes tem pessoas assim, que às vezes é uma falta de afeto, é uma falta do bom humor, né? Então, assim, e aquilo que a gente falou, é uma doença. Hoje, assim, existe, assim, praticamente muitas pessoas com depressão. Às vezes elas nem sabem, né? E às vezes ela sabe, vai tratar. Mas hoje é considerada uma doença porque, assim, ela é um transtorno mental,
né? Então a pessoa assim acaba tendo alguma deficiência de serotonina, por exemplo, baixa serotonina, que a gente consegue hoje fazer até exames para verificar a quantidade de serotonina que tem no organismo, selênio principalmente, e aí ela vai começando com esses tipos de transtorno e acaba na depressão, né? Às vezes uma alteração de humor, a ansiedade, né? E vai causando pequenininho, né? Vai começando e depois vai se transformando às vezes numa depressão mais profunda, né? E tem alguns alimentos que ajudam a combater isso, a prevenir isso também, Carla? Tem, então assim, na verdade, o que a gente fala, assim, uma alimentação pobre em carboidratos, isso é muito perigoso. Sério? Principalmente quem faz aquelas dieta da proteína, já ouviu falar, né? Que a pessoa acaba tirando todos os carboidratos da alimentação para emagrecer. Quem é triste, quem está num processo de, assim, às vezes depressão ou já usa remédio, não pode tirar carboidrato da sua alimentação. Pode fazer o quê? Reduzir, não misturar os carboidratos, né? Mas não pode tirar totalmente. Porque o carboidrato é o quê? Arroz, batata, macarrão, pão, todos esses alimentos. Eles se transformam em açúcar no nosso organismo. Essa transformação de açúcar é a principal fonte de energia do cérebro. Aí você tira isso tudo, você fica triste. Já cai essa serotonina, né? Sim. Então, assim, é muito importante cuidar muito isso. Então, é por isso que entra nutricionista. Não adianta você fazer uma dieta louca, querer tirar tudo, se você não equilibrar. Porque daí vai vir a questão da melancolia, vai vir a tristeza. Sim. Emagreceu, mas aí causou outro problema, né? Então, a alimentação ela precisa ser equilibrada, né? Nós precisamos de todos os alimentos e nós precisamos dessa glicose, que é a nossa principal fonte de energia. Mas ela não pode vir só dos alimentos como açúcar, né? Sim. O açúcar em si, o açúcar branco, esse açúcar em si, esse sim faz mal. Esse é um problema, porque ele é glicose pura ali, às vezes não é interessante estar utilizando, principalmente em alimentos industrializados, como doces, chocolates, mas assim, o que as pessoas fazem? É uma fuga. Às vezes não estão legal, estão tristes, fazem o quê? Comem doce. Aí parece que dá aquela sensação de bem-estar. Sim. Por quê? Aumenta a serotonina. Mas não é através disso que a pessoa precisa fazer, porque dela vai engordar, às vezes vai alterar algum exame, pessoas que são diabéticas já não pode. Então, assim, precisa analisar várias coisas. Olha só. Né? Mas, assim, existem muitos alimentos que, por exemplo, chupar laranja e comer maçã todos os dias, excelente para quem tem depressão. Olha, 2 frutas básicas que você geralmente tem em casa. E bem, acessível. E é super acessível, tanto em mercado, né? Quem não tem em casa. Exatamente. Comer a banana é outra coisa também, né? Então, usar castanha do Pará, que ela tem muito selênio. O selênio também ajuda nessa questão da prevenção aí. O mel é muito interessante. Também ele é glicose, né? Mas assim, o mel ele dá uma energia no organismo. Usar os alimentos integrais, usar aveia, que nem eu falei, a castanha do Pará, nozes, amêndoas. Tudo isso faz com que aumentamos a nossa serotonina. Um alimento funcional que eu falo, que sempre nós temos na Nutrivida, é a banana verde. Farinha de banana verde. Excelente para prevenção e para quem tem depressão, que você usa ela com água mesmo, você pode acrescentar no suco, você pode acrescentar no bolo, porque ela aumenta a serotonina, a farinha de banana verde. Olha só. Bem interessante. E nós temos assim alguns oligos minerais que própria serotonina, o selênio, né? Então, assim, mas hoje a gente consegue nesses alimentos, como nós falamos também. Então, que assim, bacana. você viu que a alimentação aí é fundamental para a questão do humor mesmo. Tu disse a questão de não cortar os carboidratos, que é interessantíssimo, né? Acho que pouca gente sabe disso, basicamente. Né? Hoje assim, as pessoas não estão fazendo tanto, mas geralmente as pessoas falam assim, não, eu não vou mais comer carboidrato. Daí tira o carboidrato, tira o pão, tira o macarrão, o arroz, tira tudo, né? E aí começa a acontecer, assim, alguns outros problemas daí, né?
Então Que legal. não é interessante fazer isso. Quem quiser mais orientações, Carla, o pessoal pode procurar no Nutrivida, né? Sim, pode ir na Nutrivida, né, tirar suas dúvidas. Eu, como nutricionista, né, estou lá sempre para orientar. Tem a Inês, a Dona Amélia também lá. E nem nós temos esses produtos funcionais ajudam, né? mesmo, que nos ajuda, que faz essa função aí, que hoje assim nós podemos dizer que faz grande diferença na alimentação das pessoas, usar os produtos naturais, né? E sempre orientado por uma nutricionista. Isso é muito importante também, né? Para utilizar de forma correta. Legal. Carla, brigadão pelo quadro de hoje. Até quarta-feira que vem. Até. Um bom dia a todos. Valeu.